No nosso primeiro Semana Remota, nós falaremos sobre demanda. A primeira parte do tema forças de mercado, que é composta de demanda e oferta. Depois nós vamos avaliar essas duas forças juntas, a força da oferta e a força da demanda. Essa nossa primeira semana remota, então, nós vamos falar de demanda, a sua importância, o que é a demanda, a escala de demanda, o que pode fazer com que a curva de demanda desloque. Para isso eu peço que você esteja com o material que eu postei. O material é um capítulo do livro do autor Gregory Mankiw. Gregory Mankiw é um professor de Harvard de economia que publicou um livro, Introdução à Economia, um livro de fácil leitura, de fácil entendimento, e essa é uma das edições que eu coloquei para vocês lá. Espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem também, tá bom? Então vamos acompanhar as explicações. Nós vamos dividir em 3 partes. A primeira nós vamos explicar o que é demanda, depois nós falaremos da curva da demanda e por último, o que pode fazer com que essa curva de demanda desloque ou modifique, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos acompanhar a aula aí. Então vamos lá, pessoal, vamos então para o nosso primeiro item, nosso primeiro subtema aqui do nosso tema sobre demanda das forças de mercado. Nós vamos falar demanda, semana que vem nós falamos de oferta, então agora vamos falar de demanda com vocês, ok? Então vamos entender o seguinte, nós temos que entender basicamente que existem duas forças de mercado. Quais são elas? A oferta e a demanda. Essas duas juntas compõem o que nós chamamos de mercado. Então, vou anotar aqui para nós, ó. Ok? Mercado. O que seria o mercado? O mercado seria essa junção de oferta e de demanda, de uma força de quem quer comprar e uma força de quem quer vender, uma força de quem quer demandar, está procurando um bem, e a força de quem está oferecendo um bem. Quando essas duas forças se encontram, nós falamos de mercado, ok? Só há mercado se houver oferta, se houver demanda. Alguém querendo e alguém ofertando. Alguém querendo comprar, alguém querendo vender. Se nós não tivermos essas duas forças, nós não podemos falar de mercado. Imagine só o mercado da feira livre. Pessoas vendendo e encontrando com pessoas que querem comprar. Logo, o mercado nós chamamos ali de feira livre, ok? Então deu para entender basicamente o que seria mercado. Joia? Uma dessas forças de mercado é a demanda. Algumas pessoas me perguntaram assim, Léo, você está falando da procura? De certa forma sim. Vou colocar essa caneta que está mais forte, ó, para ficar mais fácil de você ver aí. Léo, é a procura? Popularmente nós chamamos de procura, oferta e procura, mas para nós aqui em microeconomia, baseado na nossa biografia, que nós estamos usando o livro do professor Gregory Mankiw, nós vamos falar demanda. Demanda, pessoal, nós temos que entender que demanda é muito diferente de comprar. A compra é o fim, é o processo final da demanda. A pessoa já adquiriu um bem, ela já comprou. A análise da demanda é para que nós possamos entender o que nós devemos ofertar, quando ofertar. É um exercício de planejamento. Deu para entender? É um exercício de planejamento. Se por acaso eu já fecho já executo, já compro, pronto, não houve mais planejamento, já houve a finalização, já houve a conclusão do processo. Para nós em economia é interessante analisar as forças de demanda para poder prever, para poder avaliar, né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito claro entender que a demanda de alguns produtos vai aumentar, a demanda de outros produtos vai diminuir, e basicamente isso nos ajuda a prever para depois entender se houve ou não a consumação desse processo, que é a compra, tá ok? Então só para entender que é diferente de compra. Para nós entendermos demanda, e aí de acordo com o nosso autor Gregory Mankiw, nós temos que entender que demanda
vai ser constituída de dois verbos importantes aí: querer e poder. Ok? Por que querer e poder? Eu, Leonardo, quero muito uma mansão de frente para o mar, 20 empregados, 20 quartos, andar de Ferrari, andar no meu jatinho particular. Nossa, quero muito, legal. Então, o primeiro passo para que eu possa exercer demanda sobre o mercado de luxo está definido, eu quero. Mas eu posso? Poder, pessoal, envolve a questão aquisitiva econômica, mais o acesso. Eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil. Esse é a questão aquisitiva, mais o acesso a esse mercado, ok? Aqui em desenho fica mais fácil, tá bom? Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu, Leonardo, quero. Então aqui são os meus gostos, minhas vontades, minhas necessidades. Olá, Nininha, tudo bom? Quem está acompanhando aqui dessa nossa câmera aqui está vendo a Nina, está participando aqui com a gente, né, gostosa? Então, querer é isso, é o gosto, vontade, mas necessidade. O poder é ter o dinheiro, é poder pagar por, seja com dinheiro, seja com outro meio de pagamento, e ter acesso a esse mercado. Por exemplo, suponhamos que eu tenha muito dinheiro e eu quero ser sócio de um clube restrito. Porém, esse clube não está colocando à venda suas cotas, ele me restringe, é somente para membros que vivem em uma determinada região, somente para membros de uma determinada família, de uma determinada religião, sei lá. Logo, eu não tenho acesso a esse bem, esse serviço. Logo, eu tenho dinheiro, mas eu não posso. Então, o querer e o poder é o que vai compor a demanda. Então, para eu poder falar que eu exerço demanda sobre um determinado bem, ou serviço, ou mercado, eu preciso ter esses dois juntos, o querer e o poder. Vou dar mais um exemplo para fechar, que é: eu tenho dinheiro, eu posso pagar por camarão, mas eu não posso comprar o camarão porque eu tenho alergia. Veja, eu não quero comprar o camarão, eu tenho alergia. Eu tenho restrições severas a respeito deste bem. Logo, eu não posso comê-lo. Então, logo, eu não exerço demanda sobre o mercado de camarão. Tudo bem? Agora, a demanda não pode ser algo abstrato. Eu tenho que definir o que seria demanda para o ponto de vista, então, de planejamento. Então, tem que ser algo quantitativo. Então, nós definimos, então, um conceito importante de quantidade demandada, que seria o quanto, vou anotar aqui, um quanto de um bem / serviço eu ou o mercado pode e quer em um determinado período. Então veja só, qual que é a quantidade demandada de laranjas no mercado de Ubá? Opa, é a quantidade de laranjas que aquele mercado, que aquela população de Ubá pode e quer adquirir, quer comprar num determinado período, ok? Essa é a quantidade demandada. Quantos bens você vai querer e pode adquirir em um determinado período? Nós estamos falando de quantidade demandada. Tá ok? Então, esse é um termo interessante. Nós vamos ver que sobre a quantidade demandada, há várias forças aqui que vão identificar se essa quantidade vai aumentar ou diminuir, vai ser grande ou pequena.
E algumas delas já vimos dos conceitos preliminares de economia, tá bom? Então, definição de demanda, definição de quantidade demandada, fechamos aqui essa primeira parte desse nosso vídeo, ok? Então, muito bem, nós vimos aí no nosso item anterior o que é demanda. Então, conceito. Demanda é a força de mercado que define o querer e o poder adquirir um bem ou serviço. Quantidade demandada é a quantidade que a população, uma pessoa só, um grupo, um mercado definido, demanda de um determinado produto ou serviço, ou seja, pode e quer adquirir num determinado período de tempo. Tá bom? Então, duas definições importantíssimas. E mercado é essa junção da oferta e demanda. Então estamos vendo por enquanto só demanda. Acompanha aí junto com o material do Menkyo, tá bom? Como já disse, daqui a pouquinho pode aparecer aí alguns convidados nossos, que são os meus cachorros aqui de casa, né? Coloquei uma câmera aqui voltada, que eles podem ter participação da Nina, principalmente. Muito bem, então veja só. O que determina a quantidade demandada de um bem? Então eu vou colocar aqui para nós, assim, ó, a quantidade demandada. Nós vamos definir como um QD, um Q e um D. O que pode influenciar na quantidade demandada de um bem? Vários fatores. Então, quais são os fatores que podem influenciar? Vamos lá. Eu tenho, principalmente, pessoal, o preço do bem ou serviço. O preço, essencialmente. Por que o preço, essencialmente? Se um bem, ele está barato, no nosso entendimento, no entendimento do mercado, há tendência que aumente a quantidade demandada por esse bem. Quando um bem sobe o preço, a tendência é que reduza a quantidade demandada desse bem. Ok? Então, primeiro, o preço. O segundo é o preço também, mas não só do produto, do bem. Vou colocar aqui o preço de bens substitutos. Como assim preço de bens substitutos? Se por acaso você chega num posto de gasolina, o seu carro é flex, e o preço da gasolina, ao seu ver, está alto, e você bate o olho na tabela de preço e vê o preço do etanol, ao seu ver, barato, você automaticamente substituirá a gasolina pelo etanol. Então, o preço do etanol influencia a gasolina em carros flex. O preço da gasolina influencia a quantidade demandada de etanol. Então, o preço do etanol influencia a quantidade demandada da gasolina e vice-versa, porque são bens substitutos. O preço da manteiga em relação à margarina, o preço do pão em relação ao bolo ou biscoito, o preço de um determinado celular em relação ao outro que é um similar, de um carro com outro. Então, assim, nós vamos tendo essa relação entre bens substitutos. Assim também o preço de bens complementares influencia diretamente a quantidade demandada de um determinado bem. Por quê? O que seria um bem complementar? Um bem complementar é aquele a qual eu compro um bem e o outro é comprado junto. Carro e combustível são bens complementares. Pão e manteiga são bens complementares. Presunto e mussarela são bens complementares. Carne e carvão são bens complementares. Carne e cerveja são bens complementares. Ou seja, um complementa o outro. O arroz com feijão, né? Nosso arroz são bens complementares. E aí acontece o seguinte: se a carne estiver mais barata, se a quantidade demandada de carne aumenta, a quantidade de carvão tende a aumentar. Se a quantidade demandada de carros aumenta, a quantidade de combustível demandado tende a aumentar. São bens complementares. O que mais influencia? A renda. A nossa renda. A renda influencia demais.
a quantidade demandada de um bem? Teoricamente, quando a nossa renda aumenta, a quantidade demandada dos bens que nós costumamos comprar aumenta também. Então, por exemplo, eu estou ganhando mais, eu tive um aumento, eu vou almoçar mais vezes fora com a minha família, minha renda aumentou, eu vou gastar um pouco mais, comprar um pouco mais de pacote de internet para meu celular, a minha renda aumentou, eu vou fazer mais churrasco, comprar mais carne. Mas sabia que tem alguns produtos que se comportam inversamente à renda? Por exemplo, existem bens, isso que eu falei, que quando a renda aumenta, a quantidade demandada de um bem aumenta, nós chamamos esses bens de bens normais. Mas existem bens que nós consideramos inferiores. Sabia? Que quando a renda aumenta, nós abandonamos ele, não compramos mais. Uma carne de segunda, né? É um exemplo claro disso. Um macarrão que nós consideramos de segunda, um arroz quebrado, né? Isso tudo reduz a sua quantidade demandada a partir do momento que a nossa renda aumenta. Então eu posso ter aqui, de acordo com a renda, bens que são considerados normais e bens inferiores. Legal, né? De acordo com a renda. Mas o que? Gosto ou preferência? Os nossos gostos e preferências. Lembra que eu falei anteriormente da alergia? É um tipo de gosto ou preferência, né? Então, preço do bens substitutos, bens complementares, a renda são itens alguns, entre outros, que podem fazer com que a quantidade de um bem tenha variações. Veja comigo o seguinte, então eu posso dizer que a quantidade demandada está em função do preço, da renda, do preço dos bens substitutos, do preço dos bens complementares, do gosto das pessoas ou preferência, entre vários outros fatores que podem influenciar a quantidade demandada. Então, veja só, temos uma função múltipla com várias variáveis. Mas veja só, qual desses itens, qual dessas variáveis é a mais forte sobre a quantidade demandada? Se você pensou em preço, você está certo. Considerando todos os mais itens aqui constantes, ou seja, sem modificação, e aí está escrito no nosso material ceteris paribus, nós vamos avaliar de forma mais profunda a função da quantidade demandada pelo preço. Ok? Considerando que a quantidade demandada de um bem é definida por um consumo que nós chamamos autônomo, ou seja, não importa o preço que esteja, essa quantidade vai ser consumida por conta das demais variáveis, por conta de outros itens. E agora a pergunta para vocês: o preço, ele influencia positivamente ou negativamente na quantidade demandada? Negativamente, por quê? Porque quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Então eu vou ter aqui uma função negativa do preço, ok? Sobre um determinado B. Então tem aqui uma função, e aqui então tem uma função de primeiro grau, negativa. Caramba, complexo? Não. Lógico demais, muito lógico. Nós estamos avaliando apenas o preço. Por que apenas o preço? Para ficar fácil o entendimento. Para não jogar isso tudo dentro desse pacote, porque o preço é o principal fator que influencia a quantidade demandada. Se é uma função de primeiro grau, veja como que é lógico, é fácil. Vamos colocar isso num plano cartesiano, onde eu tenho aqui o preço em determinados reais e aqui a quantidade demandada em unidades, ok? E aqui, claro, zero. Observe comigo o seguinte, como é uma curva negativa, eu posso dizer o seguinte, quando o preço está lá, por exemplo, de um determinado bem, está lá em 10,
A quantidade demandada é pequena lá. Está muito caro. Eu não quero comprar. A quantidade está em 1, por exemplo. Ok? Se por acaso o preço cai um pouquinho, cai para 8, opa, a quantidade demandada aumenta. Ela vai para 2. Se o preço está em 6, olha que legal, a quantidade demandada vai para 4 e assim por diante. Então eu tenho aqui, ó, uma curva negativa, onde quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Ok? Eu tenho essa curva que explica a relação entre preço e quantidade demandada. E eu posso fazer uma escala da seguinte forma: quando o preço é 10, a quantidade demandada é 8. Quando o preço é 8, a quantidade demandada é 2. Quando o preço, a quantidade demandada aqui em 10 é 1, tá? Perdão, é 1. Quando o preço é 8, a quantidade demandada é 2. Quando o preço é 4, é 6, a quantidade demandada é 4. Eu posso até continuar aqui, ó, porque eu estou vendo o seguinte, olha só. Quando o preço cai 2, a quantidade demandada aumenta 1. Tá vendo? Quando o preço cai 2, a quantidade demandada aumenta 1. E se o preço fosse 0, né? E aí nós vamos entendendo isso, ou seja, eu tenho aqui uma escala, uma equação. Eu posso entender isso aqui como uma escala de demanda, ok? Então eu posso transformar isso aqui, se eu quiser, em uma equação também. E aqui eu tenho a curva de demanda, ou seja, sobre a curva de demanda está a variação do preço em relação à quantidade demandada, tá bom? Então, paramos por aqui e vamos depois ao nosso terceiro item, onde nós vamos ter alguns exemplos ali, tá bom? Então, olá pessoal, nós vimos aqui anteriormente, nosso item anterior, que a quantidade, que nós vamos analisar a quantidade demandada de um bem em função do seu preço. E ele vai ter um comportamento de uma função da seguinte forma: quantidade demandada é igual um consumo autônomo A menos o preço vezes um item B, que aqui nós chamamos de coeficiente angular. Ok? Depois nós vamos ver como é que isso funciona. Então vamos a um exemplo. Suponhamos a seguinte forma: que eu tenho uma demanda que pode ser representada da seguinte forma: quantidade demandada é igual a 100 menos 2P. Ok? Essa é uma função de primeiro grau, onde eu posso representá-la assim. O que eu estou dizendo aqui? Que a quantidade demandada de um determinado bem ou serviço é da seguinte forma: se o preço for igual a 0, imagine se o preço for igual a 0, as pessoas vão consumir 100 unidades. É o máximo que elas conseguem consumir, 100 unidades, com preço igual a 0. Ou seja, distribuindo o bem de graça, o máximo que as pessoas vão consumir é igual a 100. E a cada R$1 de aumento, a cada R$1 de aumento no preço, ao Fael, agora é o Fael que chegou ali. Ei, Faelzão, ei menino, sem vergonha. Fica aí, Fael, sem chorar. Fael, você está entendendo, né? E cada R$1 no aumento de preço reduz 2 unidades de consumo. Vamos supor então que isso aqui seja a curva de demanda, a escala de demanda minha, do Leonardo. Do Leonardo não, vou fazer uma homenagem carinhosa ao meu amigo Igor. É o que o Igor, lá no terceiro período, consome de arroz. Tá comendo bem, hein? Quilos por mês, hein? Quilogramas mês. Ei, Igor, gosta de um arroz. Misericórdia. Ok? Então vamos entender o seguinte. Vamos fazer então a nossa escala. Quando o preço for igual a 0, quanto que o Igor vai demandar? 100.
ok? Quando o preço for igual, quando o preço for igual a 2, então 2 vezes 2, eu vou substituir no P, né? 2 vezes 2, 4. 100 menos 4, 96. Então, quando o preço subir para 2, ele vai comer 96. E se o preço for 10? 10 vezes 2, 20. Então, menos 20. Então, vai ser 80. A quantidade demandada vai ser 80. Deu para entender, né? Eu substituo no P. Aqui é como se fosse um vezes, ó. Então, 10 vezes menos 2, menos 20. 100 menos 20, 80. E se o preço for igual a 50? 50 vezes menos 2, menos 100 com 100, 0. Então, a quantidade demandada vai ser 0. Então, essa aqui é a minha escala de demanda. Posso representá-la graficamente. Posso representá-la assim, ó. Preço, quantidade demandada do Igor. Se o preço é 0, quanto que o Igor demanda? 100. Opa, aqui, ó. 0 e 100. Se o preço for 2, vou colocar aqui, ó, 2. Ao Igor lá, 96. Se o preço for 10, vou colocar aqui para o Igor, ó, 80. E se o preço for 50, o Igor não compra nada, 0. Então tem aqui, vou juntar aqui, ó, liga os pontos, não reparem o professor, isso que era para ser uma reta. Está aqui então a curva de demanda por arroz do Igor. Pronto, a curva de demanda por arroz do Igor. E essa curva não vai mudar em função do preço. Atenção, a curva não muda em função do preço. Então, se a única coisa que variar for o preço, o que vai acontecer é que em alguns momentos eu compro mais, outros momentos eu compro menos. Não há variação da curva de demanda em função do preço. A curva fica aqui no mesmo lugar. Se o que vai mudar é o preço, então o Igor consome mais ou consome menos, tá ok? Fechamos aqui mais um item e vamos para a última parte, que nós vamos entender o que faz essa curva deslocar, tá bom? Então nós vimos a escala de demanda. Então nós vimos o seguinte, que eu tenho aqui o preço e eu tenho aqui a quantidade demandada. E aí eu falei da curva de demanda por arroz do Igor, lembra? E nós vimos aqui essa curva de demanda. E é mais ou menos uma curva. Eu fiz uma reta lá, mas eu tenho uma característica mais de curva, tá bom? Muito bem. Fiz aqui é 0. Aqui o preço eu vou decidir como se fosse em reais, é dinheiro. E aqui em unidades, né, consumidas. E unidade é quilo, que nós definimos. Muito bem. Se o preço aumenta, então se muda o preço. Se o preço sobe ou o preço cai, eu vou ter uma variação na quantidade demandada dentro da curva. Então, por exemplo, o preço está aqui, ó. O preço está aqui em, eu vou chamar isso aqui de P1, certinho? Está aqui, ó. Então a quantidade é aqui, ó, Q1, perfeito? A Nina, nossa cachorrinha linda ali, latindo com o vizinho ali. Suponhamos que o preço caia. Eu vou lá no supermercado, o preço caiu, o arroz ficou mais barato. Então o preço, ó, caiu o preço. Então eu vou colocar aqui P2, não porque o preço é 2, mas é porque é o momento 2. Veja que automaticamente a quantidade, aqui ó, a quantidade, ela aumenta a quantidade a partir do momento que o preço cai.
o contrário é verdadeiro. Suponha ao contrário, suponha que o preço era 2, que passou para 1, o preço subiu. Então eu reduzo a quantidade que eu vou demandar, tá bom? Então, qualquer mudança no preço é uma mudança ao longo da curva. Agora, tem coisas que podem mudar o comportamento do Igor de consumo. É todos aqueles outros fatores que nós não colocamos na nossa função, porque a nossa função é somente a quantidade demandada e está em função do preço. Mas veja só, e se a renda do Igor aumentar? Opa, se a renda do Igor aumentar, essa curva aqui, essa curva muda, ok? Só um minutinho, nós vamos chamar a atenção do cachorro aqui. Calma. Então, pronto, chamada a atenção do repetitivo cachorro, nós continuamos a nossa aula. Essa curva muda. Como assim essa curva muda? Vamos lá. O Igor teve um aumento de renda. A renda dele aumentou. Ele está ganhando mais. Ok? E arroz para ele é um bem normal. Se ele aumentar a renda, ele vai consumir mais. O que vai acontecer? Essa curva de demanda, ela desloca para frente. Ela fica mais longe do zero. E ao mesmo preço 1, o Igor vai consumir mais. Por quê? Ele vai consumir mais. Chama aqui de Q3, ó. Por que ele vai consumir mais? Porque ele está ganhando mais. Ele tem condição de comprar mais arroz. O contrário é verdadeiro. Se a renda dele diminui, mesmo que o preço esteja bom, ele vai comprar bem menos. Porque ele tem que gastar a renda dele com N coisas a mais. Então ele não tem condição de ficar gastando aquela renda dele tanto assim. Ok? Vou dar outro exemplo para apagar aqui. Vou apagar aqui para ficar fácil. E eu vou dar o exemplo de um bem substituto. Ok? Vou apagar aqui, vou usar o mesmo gráfico nosso para ficar fácil. Ok? Vou usar aqui de novo, ó, a curva aqui do Igor. Tranquilo? E agora vamos dizer o seguinte, não é mais a renda, eu vou determinar o seguinte, que o preço do bem substituto subiu. Qual que é um substituto que pode ser um substituto do arroz? Para o Igor, para o comportamento dele de consumidor, o macarrão é um substituto. Então, o preço do macarrão subiu. Vou fazer o contrário, o preço do macarrão caiu. O macarrão está bem mais barato do que o arroz, em comparação com o arroz. Ora, então automaticamente eu vou migrar do arroz para o macarrão. E o que acontece com a minha curva de demanda? A um preço X, P1, eu comprava uma quantidade aqui, ó. Mas como agora eu estou comprando o macarrão também mais barato, eu migrei para o macarrão, essa curva de demanda ela retrai. E ao mesmo preço X, eu compro menos arroz. Ok? Deu para ver aqui? Por quê? Porque o preço do bem substituto ele reduziu. Pessoal, há vários exemplos lá no material que eu passei para vocês, do Menkyo, que fala sobre isso aqui de deslocamento de curva também, tá bom? Eu quero que vocês leiam o material ali, somente a parte de demanda, atenção, somente a parte de demanda, acompanhem essa minha aula aqui, e aí no fórum nós vamos discutir melhor sobre isso e tirar algumas dúvidas a respeito disso, tá? Se for necessário, nós podemos até fazer mesmo, em alguns momentos eu proponho uma live, a gente faz uma live explicando, trocando ideia, vendo perguntas de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha sido esclarecedor. Com o material, com a nossa live, você precisa aprender. Não fique com dúvida. Me pergunte aí nos grupos, no dia a dia aí, das nossas ferramentas digitais, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Você achou que tinha terminado, né? Mas não terminou, que eu tinha prometido que no final do vídeo você teria um exemplo, seria uma surpresa. E qual que é a surpresa? Um exemplo extra muito legal que eu quero colocar com vocês. Eu estava acompanhando aí a internet quando eu vi uma reportagem a respeito do aumento de assinaturas de demanda, forte aumento de demanda, dos canais eróticos, também conhecidos como canais educativos.
um dos canais brasileiros, canais da Brasileirinha, estava vendo essa reportagem essa semana, teve o que eles aguardavam em torno de 20, 15 novas assinaturas por dia, chegou ao pico de 330 novas assinaturas por dia. Eles estão tendo uma demanda muito grande nesse período de quarentena, por incrível que pareça. O que aconteceu? Vamos lá então. Eles vão abaixar o preço, então vamos supor que a curva de demanda deles, essa aqui é a curva de demanda, essa é a curva de demanda e aqui é a quantidade demandada. A curva de demanda deles estava ali, o preço é definido, está aí a curva e as pessoas iam consumindo. Todo mundo está atento que a curva é negativa porque quanto menor o preço, mais quantidade demandada. Quanto maior o preço, menos quantidade demandada, né? Então sabemos que a quantidade demandada está em função do preço e que essa função é uma função negativa. Um A menos um B vezes um P. E o P nosso é preço, tá joia? O que aconteceu? Houve uma mudança de preço? Não. A quantidade demandada, aqui ó, o preço dele estava aqui, ó. Em um determinado preço 1, no momento 1, eles tinham uma quantidade também 1 de assinaturas diárias ou mensais. Uma força externa, uma força exógena, quantidade demandada é interno, nós chamamos de endógeno. Uma força externa, exógena, que nós já vimos pode ser a renda, pode ser o preço do produto, do bem substituto, o preço do bem complementar, pode ser gosto e preferência e pode ser uma mudança de comportamento do consumidor, que foi o caso da quarentena pelo coronavírus. O que aconteceu? Ao mesmo preço, a quantidade estourou, foi lá na frente. Ó. Ok? Ao mesmo preço. Eles não mudaram o preço. O que mostra que houve um deslocamento da curva de demanda deles para frente. Ó. Uma expansão da curva de demanda. Ok? É o que explica o porquê desse aumento vertiginoso das assinaturas de canais eróticos aí pelo mundo todo. Além de outras coisas que esse momento pode estar proporcionando para nós, ok? Mudanças do comportamento do consumidor, e aí juntando com o professor João Paulo Ceribelli, né, esse entendimento, pode fazer mudanças no comportamento da demanda de determinados produtos. Nesse caso foi uma expansão. Vamos dar um outro exemplo? Vamos fazer aqui também o preço, quantidade demandada. Nesse período que nós estamos vivendo agora, vou de novo, ó, preço 1 a uma quantidade demandada 1. Voos aéreos, né? Voos aéreos é ótimo, né? Já pensou um voo terrestre? O transporte aéreo de passageiros. O que aconteceu com eles? Eles não adiantam nem baixar muito o preço, não adianta fazer promoção. Houve uma retração fortíssima, né, da curva de demandas deles. Ou seja, mesmo ao mesmo preço, a quantidade caiu muito. Mesmo que ele abaixe o preço, suponhamos que eles abaixem para cá, ó, né? Mesmo que eles abaixem o preço, nunca voltará a mesma quantidade aqui, ó, que estava antes. Por quê? Porque houve uma retração fortíssima da demanda. Então, quando há deslocamento de curva, nós falamos que houve mudança na demanda. Quando há mudança de preço, nós falamos que houve mudança da quantidade demandada. Tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos nos comunicando, vamos trocando uma ideia. Força, vida que segue, não vamos desanimar. Um abraço a todos. Olá pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham gostado dessas explicações, essas 3 partes que nós dividimos nessa aula. E agora é hora de fazer o nosso exercício. Acesse a nossa atividade, veja o que foi proposto para vocês, são exercícios simples que têm a ver com a nossa aula que nós tivemos agora. E claro, eu estou à disposição lá no nosso fórum para que nós possamos discutir e tirar dúvidas sobre esse material. Um grande abraço para vocês. R$1 de aumento a cada R$1 de aumento no preço ao farol. Agora o farol chegou. Farolzão, menino, fica aí, farol, sem chorar. Farol, você tá entendendo, né? Em cada R$1 no aumento de preço,
isso reduz